Olá a todos, que Jesus nos abençoe na nossa exposição doutrinária desta tarde, que possamos nos unir em pensamentos, serenar os nossos ânimos e rogar a Jesus que nos traga um pouco de paz e de esperança nos dias em que estamos vivendo. E hoje nós vamos tratar a temática, numa conversa fraterna, a temática perdas e limitações. Para isso nós vamos usar da obra Compaixão, a Sementeira do Amor, o capítulo que nos fala do exercício da paciência. O Evangelho nos diz que a paciência também é uma caridade e que devemos praticar a lei de caridade ensinada por Jesus, que foi enviado por Deus. Então, a paciência também é uma caridade, mas nem sempre nós conseguimos exercitar a paciência. Não apenas quando os outros nos provocam com suas atitudes, mas principalmente quando nós sofremos tribulações. Quando nós temos algumas perdas, algumas dores, algo que vem contra os nossos anseios. Então, geralmente, quando nós estamos com problemas, nós ficamos ansiosos. E a ansiedade, nos diz Calfiquira nesta obra, é uma das maiores chagas emocionais. É um distúrbio de comportamento de quem não suporta esperar, de quem deseja que tudo se concretize de forma urgente. E nós somos assim. Muitas vezes não é por mal ou não percebemos, mas está na nossa essência, essa ansiedade, seja pelo vício de educação, seja por aquilo que nós já vivenciamos em outras existências, seja pelas dores que nós já carregamos nesta atual vida. Ou seja, nós vamos acumulando sofrimento e esse sofrimento, às vezes, nos torna um pouco mais ansiosos quando nós não conseguimos lidar com ele. Quando nós não conseguimos apaziguar dentro de nós o nosso descontentamento com aquilo que acontece na nossa jornada diária, com as dores que nós não conseguimos evitar. Então, nós demonstramos ansiedade no nervosismo, na agitação, na pressa, na intolerância, na rispidez com os nossos irmãos, na fala inútil, no falatório, né? Quando nós falamos demais da vida alheia, quando nós nos perturbamos pelas atitudes alheias. Então, de diferentes formas, nós demonstramos essa ansiedade. Às vezes, até mesmo desejando acelerar a atividade do nosso próximo, desejando que o próximo tenha atitudes que nós desejamos, ou seja, que o nosso próximo venha a agir de acordo com a nossa vontade. Mas, no fundo, nós estamos ansiosos, nós não conseguimos frear aquilo que nós estamos desejando. Nós temos objetivos, nós temos ideais, nós temos gostos particulares, nós temos escolhas. E então, a nossa ansiedade nos perturba e não nos deixa aquele espaço para pensarmos que o outro também tem liberdade, que cada um tem as suas escolhas, ou então para aceitar as dificuldades da nossa caminhada, aqueles problemas que chegam sem avisar, como esta pandemia, por exemplo, que chegou e nós tivemos que aceitar a situação, nós tivemos que aceitar o isolamento, nós temos que utilizar a máscara, por exemplo, e nada disso nós escolhemos. Então, algumas pessoas não conseguem aceitar essa nova situação, essa limitação de não poder sair às ruas e se aglomerar num grande grupo, de não poder abraçar aqueles que nós amamos quando os encontramos, enfim, de ter essa limitação constante até que possa cessar a ameaça do Covid para nós. E isto ocorre em todas as situações, quando nós sofremos limitações naquilo que nós estamos acostumados a fazer, nós temos que aprender a lidar com a situação e com o que nós sentimos. E é essa a maior dificuldade, lidar com aquilo que eu estou sentindo diante de algo inesperado. Uma morte repentina, um desencarne de um ente querido, uma tragédia, uma situação desastrosa na nossa vida, uma traição de um ente querido, a perda de um emprego, inúmeras situações que chegam de repente
e nós temos que trabalhar a nossa paciência para compreender qual é o recado que o ciclo da vida está nos dando, com o que nós estamos vivenciando, o que é que nós vamos aprender a partir dessa situação. Mas é claro que sem o silêncio interior, sem acalmar os nossos sentimentos, nós não conseguimos chegar a uma definição clara e lúcida. E nós sofremos muito mais. Então, desde cedo, meus irmãos, desde a mais tenra idade, o homem se vê em meio a tribulações de toda ordem. Somos testados constantemente enquanto estamos na matéria. Porque se estamos aqui num processo de reencarnação, que na verdade é um processo educativo, reeducativo do nosso espírito, as tribulações nos servem de instrumento. Vem pela lei de causa e efeito, ou seja, nós recebemos a lição que nós necessitamos vivenciar. Então, nada nos acontece ao acaso. Partindo desse princípio, nós temos que aceitar com calma, com paciência, as nossas dificuldades. Para a partir daí, é claro, encontrarmos soluções, quando são possíveis. Exercitarmos a resignação para não sofrermos em demasia, para não adoecermos, para não nos revoltarmos diante das leis divinas, para conseguirmos nos conectar com as falanges de Jesus, pela prece, pelo pensamento positivo, pela vontade de superar aquela dificuldade que estamos vivenciando naquele determinado momento. Então, todos nós, meus irmãos, passamos por provações, mas as provações não são castigos, não são qualquer forma de punição. São instrumentos de superação e de progresso, são oportunidades de redenção, são lições que Deus nos permite vivenciar por benesse, por bondade de Deus, para nos redimirmos, para elevação do nosso mérito individual, para exercício do nosso livre-arbítrio. Porque quando nós vencemos as dificuldades com paciência e resignação, isso é mérito. É mérito do espírito, é desenvolvimento, é amadurecimento espiritual. É assim que nós amadurecemos, suportando com resignação, com coragem, com paciência, com serenidade as nossas dores, para então acalmar a nossa mente e buscar na prece, nas atitudes corretas, a solução para a nossa problemática. Mas muitas vezes nós estamos inseridos numa pedagogia materialista, equivocada, sendo educados como se não existisse a vida espiritual, como se todos estivessem apenas vivenciando uma experiência material, como se não houvesse mais nada além da matéria. Mas o corpo perece, e além dele permanece a nossa essência, permanece o espírito. Então nós temos que nos educar corretamente, dentro de uma pedagogia de amor, dentro de uma pedagogia de redenção, para resolvermos as nossas vicissitudes, as nossas dificuldades, para vencermos as nossas dores, para encontrarmos força para viver. Porque em todos os ciclos da vida nós temos problemas, meus irmãos. Ninguém escapa dos problemas, independentemente da origem, da classe social, da profissão, da escolaridade. Todos nós sofremos, sim, as nossas dores, porque estamos todos em processo educativo. Nenhum espírito encarnado neste planeta chegou à plenitude. Estamos todos caminhando e muitas vezes caminhamos vagarosamente, porque nos rebelamos contra as situações cotidianas, contra as situações que a vida vai nos apresentando para resolvermos. Nós temos ânsia de viver, nós temos ânsia de usufruir o maior número de oportunidades que a vida material oferece. Mas será que é isso que vai resolver as nossas dores? Será
que é usufruindo os bens, aproveitando a vida, como nós costumamos dizer. De que forma estamos aproveitando a vida? Isso está preenchendo o nosso vazio interior, isso está acalmando a nossa maneira de ser, isso está realmente tirando um pouco da nossa ansiedade. Porque se estamos cada vez mais ansiosos, é porque continuamos insatisfeitos. Então, talvez o recurso material que nós estejamos utilizando não nos traga a satisfação das nossas verdadeiras necessidades. Porque a nossa maior necessidade é de paz de espírito, é de controlar aquela avalanche que se processa diariamente dentro de nós e que nós não conseguimos frear. Nós não conseguimos educar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a nossa forma de ser. E é esse o objetivo de estarmos reencarnados, nos modificarmos. Então, tudo que nos acontece vem fazer parte desse processo de acerenar o nosso espírito. Quando, então, nós nos inquietamos, nos rebelamos contra as dificuldades, nós estamos falhando no nosso aprendizado. Nós estamos nos revoltando com aquilo que, na verdade, nós escolhemos. Porque, como espíritas, nós sabemos que tudo que nos acontece decorre das nossas atitudes, das nossas escolhas atuais e do passado. Então, tudo que nos acontece vem por uma lei natural, seguindo o traçado da nossa caminhada. Ou seja, se eu estou distribuindo espinhos, eu não vou receber flores como retorno. E assim por diante. Em todos os períodos da nossa existência, nós temos que tentar, ao menos, semear algo bom. E o momento de maior provação é quando nós estamos sofrendo. É continuar a ser bom no momento da dor. No momento em que está difícil, no momento em que há escassez material, no momento em que há doença, no momento em que há separação, no momento em que há desentendimento. É esse o momento de nós buscarmos o exercício da paz interior, buscarmos aprender a calmaria, porque a paciência se aprende continuamente. Todos nós estamos em aprendizado. Em alguns momentos nos parece muito fácil ser pacíficos com aqueles que nós amamos, com aqueles que nos bajulam, com aqueles que nos elogiam, né? Com aqueles que gostam efetivamente de nós, com aqueles que reconhecem os nossos méritos. Nós somos pacientes e maravilhosos. Mas quando nos acusam, quando nos perturbam, quando não fazem a nossa vontade, quando nos prejudicam e nos causam dor. Então, o maior exercício de paciência é desejar o bem a quem nos traz a dor, a quem nos causa o sofrimento, a quem usa da maledicência contra a nossa pessoa, a quem não faz a nossa vontade, a quem porventura nos tire os nossos bens, a quem nos tire até mesmo bens maiores, como a vida de um ente querido, por exemplo. Exercício máximo de serenidade é se resignar diante das tragédias que às vezes a vida nos apresenta, acreditando que a cada novo ciclo ela vai também nos apresentar a felicidade, vai nos apresentar momentos bons, vai nos trazer boas amizades, vai nos trazer almas sinceras que vão colaborar com o nosso aprendizado, que vão acalmar os nossos momentos de sofrimento, que vão nos presentear com um abraço sincero no momento de maior necessidade. Então, todos os ciclos passam, meus irmãos, todos os caminhos contêm algumas dificuldades. Pode cessar um pouco hoje, retornar à dificuldade amanhã, ter um momento um pouco mais calmo agora, outro mais agitado depois, e assim nós continuamos, então, na escola da vida, sujeitos à
perdas e limitações constantes. Todos nós vamos nos educando nesses processos de perda. E isso é de extrema importância para a maturidade, para amadurecermos. Ou seja, quando nós perdemos ou julgamos que perdemos algo na nossa existência, nós temos que nos resignar, porque nós temos que deixar a fase de infantilidade do nosso espírito. Então, o espírito mais maduro, é claro que ele sofre também com os processos de perda, mas ele tem mais facilidade de aceitação, de resignação, de se dobrar à lei de causa e efeito e continuar firme na sua jornada, acreditando que haverá um amanhã melhor, de que tudo aqui na Terra é passageiro, de que tudo que nos provoca, que nos afronta na existência material vai passar. Então, nada aqui é perene. Nós precisamos constantemente desapegar. Nós temos que desapegar da infância, nós vamos desapegando aos poucos dos familiares que vão se afastando ou vão desencarnando. Nós temos que desapegar dos cargos, das situações, dos locais, porque tudo passa. E novos ciclos vão se impondo na nossa jornada. Então, estar encarnado requer um constante desapego, até mesmo do nosso corpo físico. Nós vamos desapegando da infância, depois da juventude, depois da idade adulta e depois desapegamos finalmente de todo o nosso corpo físico e retornamos à espiritualidade. E nada do que é material é levado. Então, tudo aqui é passageiro. Nós desapegamos dos bairros, das cidades, dos locais de trabalho e os ciclos vão se cumprindo. Temos que aceitar quando nós perdemos subitamente o contato com uma pessoa, perdemos subitamente uma oportunidade que nos parecia boa. Muitas vezes a providência divina está nos afastando daquilo que na verdade seria a nossa ruína espiritual, que não nos traria felicidade, porque a vida é tão cheia de encruzilhadas, de escolhas, que aquilo que hoje nos parece bom, ali adiante pode nos levar para um caminho muito perigoso, para um caminho de sofrimento. Então, além das perdas, nós também sofremos limitações. Nem tudo nós podemos fazer, nem tudo está ao nosso alcance, nem tudo nós vamos conseguir atingir, seja no campo da profissão, dos recursos materiais, de todo e qualquer sonho que nós tenhamos na nossa existência, nem tudo nós alcançaremos, até porque nem tudo está no projeto reencarnatório atual. Nós não podemos, numa única existência material, usufruir de tudo que vem na nossa mente, de tudo que nós planejamos para nós. Então, nós vamos sofrendo essas perdas e vamos nos acostumando com elas. Temos que aceitar e buscar a cada dia novos caminhos. Ralph Kiron nos diz que assim como a poda das ramagens secas favorece as plantas, a limitação dos excessos e o desfazimento de alguns atavismos fortalecem os homens. Então, algumas situações se apresentam como perda de algo, mas na verdade são fatos que acontecem para nos favorecer, para afastar de nós algo que nos faria mal, que não seria produtivo para o nosso crescimento espiritual. Então, a preocupação em demasia com os processos de perdas, com as limitações, é desnecessária, é prejudicial. A crise, meus irmãos, ainda neste caminho que estamos de provas e expiações, a crise ainda é necessária para nos alertar sobre aquilo que deve ser modificado, com vista sempre ao nosso progresso espiritual. Então, nós temos que nos fortalecer com tudo que nos acontece,
e aceitar no nosso cotidiano as nossas limitações. A serenidade é fruto da paciência, é geradora de alegria e paz. Então, a serenidade nos traz alegria e paz. Quando nós nos resignamos, quando nós aceitamos as dificuldades, nós nos tornamos mais fortes e mais lúcidos para encontrar soluções melhores, para fazer um futuro mais profícuo a partir daquela situação. Ao passo que quando nós nos irritamos, quando nós nos revoltamos, quando nós não aceitamos, nós nos enfraquecemos, porque passa a reinar dentro de nós um furacão, um fogaréu de emoções que nos desequilibra e nos tira o ânimo, a força de buscar uma solução para o que estamos vivenciando. Então, a paciência, a serenidade sempre nos favorece muito mais. Até porque, se o problema já se apresentou, não será o nosso desespero que vai trazer alguma solução. E a serenidade, a paciência, a aceitação nos levam à prece espontânea, aquela conexão espontânea com Jesus, com Deus, com todos os espíritos que nos cercam e que nos levam ao nosso Pai. Quando nós silenciamos, quando nós nos acalmamos, naturalmente nós conversamos com Deus e buscamos forças e uma solução melhor para a nossa problemática. Então, que nós possamos aceitar as nossas perdas, as nossas limitações como uma lição temporária que nos trará um determinado aprendizado que nós ainda não alcançamos, que nós precisamos assimilar na nossa essência imortal. Muita paz.